Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Teremos este companheirismo ao redor do tema O Chamado do Sétimo Selo. E vamos ler em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, onde diz: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Nosso tema, como lhes disse, é o chamado do sétimo selo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo é a vinda do Senhor para o último dia. Cristo é o sétimo selo e na sua vinda, o sétimo selo, Cristo, é manifestado na terra. Agora, para poder compreender o chamado do sétimo selo, o chamado de Cristo no último dia na sua vinda, em sua manifestação por meio de carne humana, temos que compreender com mais detalhes este mistério do sétimo selo, ou seja, este mistério da vinda do Senhor para escutar a sua voz em sua vinda neste tempo final. Nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, na mensagem dos 7 selos, nos diz, na página 469 do livro dos selos em espanhol, nos falando desta nuvem formada por anjos de Deus, pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e outro anjo que era diferente dos demais, o qual também se encontra nesta nuvem, o qual é este anjo que encontramos aqui, que forma o cabelo branco ou cabeleira branca do Senhor aqui, nesta nuvem de anjos que formam o rosto do Senhor. Agora vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, com relação a esta nuvem formada por anjos mensageiros, os anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e o anjo que era diferente dos demais. Diz, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? A qual se refere? A este anjo que está aqui, que é quem forma o cabelo branco do Senhor. Notaram que disse que um destes anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo. Quem tinha o 7º selo? Esse anjo que era diferente dos demais, o qual arrebatou o nosso irmão Branham e o colocou nesta constelação de anjos, os quais estavam em seus corpos teofânicos, e o nosso irmão Branham também foi arrebatado ao céu e colocado nessa constelação de anjos, também em seu corpo teofânico. Diz, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida.
Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, por que significou tanto este sétimo selo, o qual é o sétimo selo que o anjo que era diferente dos demais tem? Porque o anjo que era diferente dos demais é o mesmo sétimo selo. É o mesmo Senhor que descerá do céu e estará manifestado na terra no cumprimento da sua vinda e estará fazendo o chamado final, o chamado do sétimo selo, ou seja, o chamado de Cristo ao seu povo, aos seus filhos. Esse chamado de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz: com essa voz de trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. É o mesmo chamado que aparece em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante, onde diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora vejam como o Senhor, o qual desce do céu, é quem faz o chamado, quem vem com voz de mando, ou seja, com aclamação e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É o anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o qual desce do céu e traz sua mensagem final, traz seu chamado final para chamar e juntar a todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua vinda, revelando o mistério da sua vinda e da sua manifestação aqui na terra em carne humana, e com essa revelação são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e obtêm o conhecimento de todas estas coisas que estão prometidas para acontecer neste tempo final. Cristo, falando sobre o chamado ou recolhimento dos escolhidos de Deus para o tempo final, diz em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aqui temos ao Filho do Homem, o anjo que era diferente dos demais, descendo do céu, vestido de uma nuvem. Aí temos essa nuvem formada por anjos, onde está o anjo que era diferente dos demais. Aí temos o sinal do Filho do Homem mostrado no céu. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Depois desta manifestação, encontramos que o Filho do Homem enviará os seus anjos, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, manifestados na terra em carne humana, para realizar o chamado, o recolhimento de todos os escolhidos de Deus, diz. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta com a qual vêm os anjos do Filho do Homem é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, proclamando
mostrando, revelando o mistério da vinda de Cristo, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais, vindo à terra em carne humana, assim como vieram à terra em carne humana os outros anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, para poder ter seus ministérios aqui na terra e, por meio deles, Cristo em Espírito Santo chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus das diferentes eras. E agora, para o último dia, para o chamado dos escolhidos de Deus, a grande voz de trombeta, ou trombeta de Deus, essa grande voz de trombeta, ou trombeta de Deus do Evangelho do Reino, soa na era da pedra angular por meio da manifestação do anjo, que era diferente dos demais em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo e Cristo. Em Espírito Santo manifesta os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro, em um homem deste tempo final. E por meio desses ministérios manifestados é escutada a mensagem da grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Juntando-os onde? Na era da pedra angular. É a voz de Cristo por meio dos ministérios de Moisés e Elias, manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. É esta mesma voz de Cristo que foi escutada por João Apóstolo no dia do Senhor, como nos diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, quando diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, ou seja, no dia do Senhor, que é o último dia, ou seja, o sétimo milênio, nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos revelando o mistério da sua vinda. E com essa mensagem, nos chamando e nos juntando na era da pedra angular e nos mostrando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, no dia do Senhor, ou seja, no sétimo milênio, na etapa da era da pedra angular, para assim completar o número dos escolhidos de Deus, o número do corpo místico de Cristo, ou seja, o número dos membros da igreja de Jesus Cristo, e Cristo poder fazer a intercessão até pelo último dos escolhidos, e em seguida sair do trono de intercessão e fazer sua reclamação no céu de tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, e trazer a vida novamente, trazer a vida em corpos eternos, os mortos em Cristo, e a nós os que vivemos, transformar nossos corpos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E aí então todos teremos um corpo eterno e todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se cumprirá as palavras de Cristo quando disse em São João: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos grãos de trigo iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra, e o grão de trigo que foi semeado em terra foi o Filho do Homem, Jesus Cristo, e agora vai trazer muitos filhos e filhas de Deus à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Serão manifestados na terra, na adoção dos filhos e filhas de Deus, na manifestação dos filhos e filhas de Deus, serão manifestados na terra muitos filhos e filhas de Deus, com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. Todos à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver a bênção tão grande que Deus nos deu com a primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário, para Cristo poder trazer filhos de Deus por meio da criação divina com corpos teofânicos eternos e corpos físicos eternos também. Isso, vejam vocês, para o último dia, veremos os filhos e filhas de Deus com corpos eternos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Agora,
Quem serão os que serão transformados? Aqueles que escutaram a voz de Cristo em cada uma das suas eras, em cada uma dessas 7 eras da igreja gentia. Mas os que estarão escutando a voz de Cristo na era da pedra angular. Os que escutaram a voz de Cristo nas eras passadas foram os que escutaram a mensagem de Jesus Cristo por meio do mensageiro de cada era. E os que estarão escutando a mensagem de Cristo da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, serão os que serão transformados no último dia, porque esses serão os que estarão escutando essa trombeta final, que é a trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da sua vinda, e, assim, nos dando a fé para ser transformados e raptados para o último dia na era da pedra angular. Assim como para receber o corpo eterno, teofânico ou espírito teofânico eterno, tivemos que receber, ver, entender e crer na primeira vinda de Cristo. Agora, para receber o corpo físico, todos os escolhidos de Deus estarão vendo e crendo na segunda vinda de Cristo, em acréscimo a crer na primeira vinda de Cristo. Porque primeiro tem que crer na primeira vinda de Cristo, recebê-lo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E para o último dia, em acréscimo a isto, estarão crendo na segunda vinda de Cristo, porque estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, esse anjo forte, o qual estará vindo em carne humana, manifestado no anjo mensageiro de Jesus Cristo, no cumprimento da sua vinda, para, com grande voz de trombeta, chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus e revelar o mistério da sua vinda. Revelar o mistério de todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia. Agora, por meio de quem estará nos falando todas essas coisas que em breve deve acontecer no último dia? Isso é muito importante saber, porque nas 7 eras ou etapas da igreja gentia, a voz de Cristo foi escutada por meio dos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Porque sempre Deus operou por meio de um homem do tempo, onde ele realiza a sua obra, e falou por meio desse homem no tempo correspondente. Por meio de São Paulo falou, e por meio de cada um dos 7 anjos mensageiros falou em cada uma das eras, e assim foi como as ovelhas de Cristo escutaram a voz do bom pastor. Foram chamadas e foram juntadas no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E as últimas ovelhas do Senhor Jesus Cristo serão chamadas e juntadas no último dia no aprisco do Senhor, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular. E o chamado para as ovelhas do Senhor do último dia é o chamado ao 7º selo, ou seja, é o chamado do Senhor Jesus Cristo, velado e revelado em seu anjo mensageiro na era da pedra angular, nos falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer, nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino todas as coisas que devem acontecer na dispensação do reino e na era da pedra angular no último dia, ou seja, no 7º milênio. Agora, por meio de quem é que estaremos escutando esta voz? Por meio do seu anjo mensageiro, pois em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem mostra as coisas que em breve devem acontecer? Por meio do seu anjo mensageiro. Por meio do seu anjo mensageiro, o 7º selo, que é Cristo no último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e velando-se e revelando-se por meio do seu anjo mensageiro. Vejam vocês, por meio do seu anjo mensageiro estaria nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais ele prometeu em Apocalipse capítulo 4 que nos revelaria. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16,
Cristo reconfirma que Ele enviou o seu anjo e disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Agora podemos ver que é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas estas coisas que em breve devem acontecer, e por meio do seu anjo mensageiro é que obtemos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer, de todos estes mistérios proféticos que devem ser cumpridos neste tempo final, para assim nós escutarmos a sua voz e ser chamados e juntados na era da pedra angular, ser recolhidos no corpo místico de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, que é o aprisco do Senhor Jesus Cristo para as suas ovelhas, de era em era, e assim é para este tempo final. As últimas ovelhas que ele chama e junta, se encontram no último dia vivendo e são chamadas e juntadas com essa mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E tudo isso se cumpre na América Latina e no Caribe, assim como cada era da igreja gentia teve um território onde se cumpriu e onde Deus se manifestou por meio do anjo mensageiro de cada era. E agora, as ovelhas do último dia que são chamadas e juntadas são os latino-americanos e caribenhos inscritos no céu no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Há alguns latino-americanos e caribenhos que viajaram para outras nações buscando melhores condições de vida e melhores condições em todos os sentidos, mas se tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são escolhidos de Deus, e até eles chegará a mensagem da grande voz de trombeta, chegará a mensagem de Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e onde quer que se encontre, ao escutar essa mensagem dirá: isto era o que eu estava esperando. A mesma coisa que dizem as ovelhas do Senhor Jesus Cristo que estarão na América Latina e no Caribe, escutando sua voz no último dia e obtendo conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Cristo representada em uma grande voz de trombeta, porque é uma mensagem dispensacional. Ao ser uma mensagem dispensacional, é uma mensagem maior. Sabem quantas mensagens dispensacionais Deus teria no meio da raça humana? Deus manifestaria no meio dos seres humanos somente 7 mensagens dispensacionais e, consequentemente, somente teria 7 profetas mensageiros dispensacionais e, consequentemente, teria 7 dispensações. E a primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Seu mensageiro foi o profeta Adão. Sua mensagem foi a mensagem da inocência. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. Seu profeta mensageiro foi Sete. E a mensagem foi a mensagem da consciência. E em seguida, veio a terceira dispensação, que foi a dispensação do governo humano. Seu profeta mensageiro foi Noé. A mensagem foi a mensagem do governo humano. A quarta dispensação foi a dispensação da promessa. Seu profeta mensageiro foi o profeta e patriarca Abraão. Sua mensagem foi a mensagem da promessa. Em seguida, a quinta dispensação foi a dispensação da lei. Seu profeta mensageiro foi Moisés. Sua mensagem foi a mensagem da lei. E a sexta dispensação foi a dispensação da graça. Seu mensageiro foi Jesus. Sua mensagem é a mensagem da graça. E a sétima dispensação é a dispensação do reino. Sua mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino. E seu profeta mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver como para este tempo final, assim como se entrelaçou a dispensação da graça com a dispensação da lei, quando apareceu Jesus ao final da dispensação da lei, agora, neste tempo final no qual nós estamos vivendo, se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça, com a vinda do anjo de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo estará manifestado, realizando a obra de introdução à dispensação do reino,
onde chama com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino a todos os filhos e filhas de Deus à dispensação do reino, para assim obter a revelação da segunda vinda de Cristo. A revelação que estava oculta na mente de Deus e que nenhum homem podia descobrir esse mistério para este tempo final. A voz de Cristo nos falando por meio do seu anjo mensageiro, na manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, estará nos falando este mistério, estará nos abrindo este mistério, e assim estará nos dando a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, para ser transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final, que é o último dia ou o sétimo milênio, ou o dia do Senhor, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Um dia diante do Senhor é para os seres humanos como 1000 anos, nos diz o apóstolo São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o diz o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. Agora, podemos ver o tempo em que estamos vivendo e podemos compreender o que é o chamado do sétimo selo. O sétimo selo, sendo Cristo em sua segunda vinda, é o chamado de Cristo em sua segunda vinda, é o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, é o chamado da trombeta de Deus, é o chamado da voz de arcanjo, é o chamado de Cristo para os escolhidos de Deus, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, na introdução do glorioso sétimo milênio, o qual, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já começou o sétimo milênio e se encontra em seu primeiro século, e se encontra no primeiro terço do primeiro século do sétimo milênio, que será também o século 21. O povo já se encontra no século 21 se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, e, consequentemente, o povo se encontra já no sétimo milênio, na introdução ao sétimo milênio e a introdução ao glorioso reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam que é o sétimo selo quem faz a introdução ao milênio e ao glorioso reino milenial. É Cristo, o anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana no anjo mensageiro de Jesus Cristo, quem faz a introdução ao sétimo milênio e ao glorioso reino milenial, com o ministério que manifesta através de seu anjo mensageiro. Ou seja, que o ministério do anjo que era diferente dos demais é a introdução ao sétimo milênio e ao glorioso reino milenial. Tudo isso o faz o sétimo selo, que é a vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestado no último dia. Vejam na página 464 e 465 da mensagem dos selos, diz o precursor: ao final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido, está contido no sétimo selo. Vejam todas as coisas que está contido no sétimo selo. É que o sétimo selo é a vinda do anjo que era diferente dos demais, que é Cristo, vindo no último dia velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos falando com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino,
nos falando essa mensagem através do seu anjo mensageiro, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino. Portanto, Cristo não pode vir em um anjo mensageiro das 7 eras da igreja gentia, nos pregando a mensagem do evangelho do reino, porque nenhum deles foi pregador da mensagem do evangelho do reino, porque nenhum deles foi o mensageiro da dispensação do reino. Tem que ser por meio do mensageiro da dispensação do reino, que é o 7º profeta mensageiro dispensacional para a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. E por meio desse profeta é que Cristo, o anjo que era diferente dos demais, vem manifestado em carne humana, nos revelando todas estas coisas. Com que nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer? Com a mensagem da grande voz de trombeta do evangelho do reino. Porque essa mensagem gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Assim é como vem para todos os escolhidos de Deus o chamado do 7º selo. O 7º selo é Cristo em sua segunda vinda, no meio da sua igreja gentia manifestado. É o anjo que era diferente dos demais, o qual se encontra aqui nesta nuvem formada por anjos, e o qual forma a cabeleira branca do rosto do Senhor, que está formado por esta nuvem. Vimos o que é o chamado do 7º selo. É o chamado de Jesus Cristo, o anjo que era diferente dos demais, o anjo forte que desce do céu, velando-se e revelando-se em e através do seu anjo mensageiro, e nos falando com essa grande voz de trombeta do evangelho do reino, e nos revelando o mistério da sua vinda em seu anjo mensageiro ao seu povo, à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no meio dos latino-americanos e caribenhos. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Tampouco é Moisés e tampouco é Elias. Mas os ministérios de Moisés por segunda vez, de Jesus por segunda vez e de Elias por quinta vez, estarão manifestados nele, porque o anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, estará manifestado em seu anjo mensageiro e estará operando esses 3 grandes ministérios em seu anjo mensageiro. Esses são os 3 grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, aí também estará o cumprimento da vinda dos anjos do Filho do Homem, que é a vinda dos ministérios das 2 oliveiras, a vinda dos ministérios de Moisés e Elias manifestados em um homem deste tempo final. Aí também estará o ministério de Jesus manifestado neste mesmo homem deste tempo final. E esse homem será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem no último dia enviado por Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22 e versículo 16. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem tem a sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Diz assim Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Aqui
temos a última oportunidade que todo ser humano tem aqui na Terra e, sobretudo, na América Latina e no Caribe, onde é realizado o chamado do sétimo selo, chamado de Cristo por meio de seu anjo mensageiro. Vimos o chamado do sétimo selo, o chamado de Cristo a todos os escolhidos de Deus, a todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Porque o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão os seus escolhidos. Para isso é a manifestação do anjo que era diferente dos demais de Cristo, através de seu anjo mensageiro, e para isso é a manifestação dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias e Jesus, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, sendo operados estes ministérios pelo anjo que era diferente dos demais, que é Cristo. Em Espírito Santo, Cristo em seu corpo teofânico, manifestado em seu anjo mensageiro, no último dia, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos chamando e nos juntando no último dia, no corpo místico de Cristo, na etapa da era da pedra angular e na dispensação do reino. O chamado do sétimo selo. Esse é o chamado aos escolhidos de Deus no último dia, porque é o chamado de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro a todos os escolhidos de Deus, os quais têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Assim como a Ásia Menor teve muitos escolhidos na primeira era, no tempo de São Paulo, em seguida a França teve muitos escolhidos também no tempo de Irineu, em seguida a França e Hungria tiveram escolhidos também no tempo de Martin, na terceira era, em seguida Irlanda e Escócia tiveram muitos escolhidos no tempo de Colombo, na quarta era da Igreja Gentia, em seguida a Alemanha teve muitos escolhidos no tempo de Lutero, os quais escutaram a voz de Cristo por meio de Lutero. Em seguida, a Inglaterra teve muitos escolhidos no tempo de Wesley, os quais escutaram a voz de Cristo por meio de John Wesley. Em seguida, a América do Norte teve muitos escolhidos no tempo do reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, os quais foram chamados e juntados. E agora, qual é o território que tem muitos escolhidos de Deus, que tem os escolhidos de Deus que estarão escutando o chamado final de Cristo, o chamado da grande voz de trombeta, juntando a todos os escolhidos de Deus? É a América Latina e o Caribe, o continente e o território, que tem muitos escolhidos de Deus em seu território, os quais, neste último dia, estariam sendo chamados e juntados pela voz de Cristo através do seu anjo mensageiro. E, ao escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, o entendimento é aberto, o coração é aberto, e então começam a compreender todas essas escrituras correspondentes ao último dia, que são abertas por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E aí é que a alma da pessoa desperta a realidade do programa divino correspondente a este tempo final para a América Latina e o Caribe e seus habitantes. E desde o profundo de sua alma, o escolhido diz: isto sim que eu entendo. Isto era o que eu estava esperando. E assim é como se identifica cada escolhido de Deus com Cristo e sua voz, sua mensagem, chamando aos seus escolhidos no último dia. E esse chamado soa familiar aqui no profundo da sua alma. E assim é como Cristo desperta a alma de seus filhos que estavam dormindo dentro lá do seu corpo. É tempo de que os filhos de Deus estejam despertos, porque estamos no último dia, pelo qual diz a Escritura: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e
te alumbrará Cristo. e Cristo te iluminará. Assim diz em Efésios capítulo 4, versículo 14, Efésios capítulo 5, versículo 14, e isto o está citando São Paulo do que foi dito por Deus através do profeta Isaías no capítulo 60, versículo 1 em diante. E agora São Paulo toma essa profecia e a usa para chamar aos filhos e filhas de Deus da primeira era da igreja gentia, despertá-los lá no profundo de suas almas, despertá-los ao dia que lhes correspondeu viver, a era que lhes correspondeu viver e a dispensação que lhes correspondeu viver, para que escutem a voz de Cristo por meio de São Paulo e sejam chamados e juntados os escolhidos de Deus da primeira era da igreja gentia. Para serem chamados e juntados, tem que despertar. E a pessoa tem que despertar lá em sua alma. Porque a alma dos seres humanos está dormida e tem que despertar a realidade do programa de Deus. São os filhos e filhas de Deus os que despertam na era que lhes corresponde viver, quando a voz de Cristo os chama, como chamou a Lázaro. Lá, quando Lázaro estava dormindo, ou seu corpo físico morto, mas ele estava dormindo porque os santos não morrem, mas que dormem. E quando Cristo o chamou, Lázaro despertou do sono da morte e se levantou e caminhou para fora da cova. Os seres humanos estão encovados em suas próprias ideias e em suas próprias formas de vida, ignorando o programa divino. Mas por meio da voz de Cristo, clamando, chamando seus filhos com essa voz forte e poderosa por meio do mensageiro da era correspondente ao tempo em que os filhos e filhas de Deus vivem, os filhos e filhas de Deus lá em sua alma escutam essa voz e despertam lá no profundo de sua alma e despertam assim a realidade do programa de Deus e descobrem que são filhos de Deus e não sabiam. Algumas pessoas se perguntaram: quem serão os escolhidos de Deus? Quem são os filhos de Deus? E, muitas vezes, essas mesmas pessoas são filhos ou filhas de Deus e não sabem. Mas quando escutam a voz de Cristo para a era que lhes corresponde viver e abrem sua alma e Cristo lhes abre as Escrituras e recebem essa palavra, então clamam e dizem: eu sou um filho ou uma filha de Deus e não sabia. Mas quando o sabe, quando descobre que é uma filha ou um filho de Deus, então se mantém escutando a voz de Cristo todos os dias de sua vida. E Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Estaremos onde Jesus Cristo está. Ele vem por nós para nos levar à casa de nosso Pai Celestial e estar nessa grande festa da Ceia das Bodas do Cordeiro, que durará 3 anos e meio. E em breve regressaremos à Terra de novo, mas com corpos eternos para o glorioso reino milenial de Cristo, onde já não estaremos como estamos nestes corpos mortais. Alguns estão como empregados de escritório, outros estão como trabalhadores da construção, outros estão como motoristas de caminhões ou de diferentes veículos,
transporte público, de transporte outros estão público, trabalhando outros estão trabalhando na agricultura, outros estão trabalhando em uma coisa ou em outra coisa, mas no glorioso reino milenial estaremos como reis e sacerdotes com Cristo, nesse tempo que está assinalado como a lua de mel de Cristo com a sua igreja, que é sua esposa. Agora vejam, a nossa posição mudará também. Será uma nova posição no glorioso reino de Cristo, assim como também nosso corpo será mudado neste último dia. Teremos um novo corpo e também teremos uma nova posição neste planeta Terra, a posição de reis e sacerdotes no reino de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do chamado do sétimo selo, ou seja, do chamado de Cristo, o anjo que era diferente dos demais, manifestado em seu anjo mensageiro, chamando e juntando a todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, o chamado do sétimo selo. E onde estariam? E onde estão os que escutariam esse chamado do sétimo selo, esse chamado da grande voz de trombeta no último dia? Aqui estamos neste tempo final, na América Latina e no Caribe, escutando o chamado do sétimo selo, o chamado de Jesus Cristo, o chamado da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esse chamado de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando as coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós os que vivemos sejamos transformados e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e aqueles que estiverem através da linha telefônica ou da internet. Passem todos muito boa noite, para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, dando graças a Cristo pelo chamado do sétimo selo aos escolhidos de Deus neste último dia, na América Latina e no Caribe. Chamado que chegará a todos os escolhidos de Deus onde quer que se encontre. E até se viajaram para outras nações fora da América Latina e do Caribe, até lá lhe chegará o chamado do sétimo selo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.